A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37 e versículo de número 18, que diz assim: De longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: o animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar, irmãos, que essas palavras tão duras, essas palavras tão difíceis, sabe? Palavras de inveja, palavras de ira, palavras de ódio, estavam sendo mencionadas, estavam sendo faladas pelos irmãos de José contra José. Irmãos, quantas pessoas olham para os sonhos que Deus coloca no nosso coração como se fosse uma ameaça. Quantas pessoas tentam invalidar, tentam impedir, tentam fazer com que as promessas de Deus não se cumpram na nossa vida, que a gente saia envergonhado, que as portas venham se fechar, você não tem noção. Até praga tem pessoas que lançam para que os propósitos de Deus não se cumpram contra a sua vida. A vontade dos irmãos de José, irmãos, era matar José. A vontade deles não era deixar José vivo para que o sonho se cumprisse. Eles começaram já a não chamar José mais pelo nome, e sim de tal sonhador. Já começaram a apelidar José por causa dos sonhos que Deus havia dado a José. Deus está dizendo para você: não se entristeça. Não se entristeça porque algumas perseguições estão vindo contra ti. Porque tem porque tem pessoas que não riando canta, tem pessoas que não estão suportando, assim te diz o Senhor. Vê o que eu tenho contigo. Mas quando eu coloco um sonho, José, mas quando eu coloco um projeto no teu coração, José, eu trago cumprimento. Nem que se preciso for, eu te leve para longe de algumas pessoas, para outros lugares, mas os meus propósitos na sua história, os meus propósitos na sua vida, Rabai, Sharamando, Rasturabaia, vão se cumprir. Ei, a Bíblia diz, irmãos, que os irmãos de José queriam matar José, mas logo um dos irmãos de José começou ali a intervir, dizer: não, nós vamos matar o nosso irmão, vamos restituir com vida o nosso pai. Ele queria restituir com vida Rubem, mas a Bíblia diz que os irmãos de José estavam furiosos querendo matar José. Aí teve um que se chama Judá que se levantou e disse: não, vamos vender ele, não vamos derramar o sangue do nosso próprio irmão. Só que não sabiam eles, irmãos, que vendendo José como escravo estava cooperando para que o bem acontecesse na vida de José. Tem gente que pensa até que está lhe fazendo mal. Tem gente que pensa, irmãos, até mesmo que vai conseguir, Amanda Rabacanta, mas o Senhor está dizendo: não vai, declare comigo: meu Deus já repreendeu toda a inveja contra a minha vida e tudo está cooperando para o meu bem. O meu Deus já repreendeu toda a inveja contra a minha vida e tudo está cooperando para o meu bem. Nós precisamos entender, irmãos, que as coisas de Deus são assim. Vai ter levantes, vai ter problemas, vai ter adversidades, às vezes vai ter choro, às vezes vai ter pessoas que vão dar as costas, irmãos, que a gente não vai entender, que vai ter inveja, que vai lançar palavra de maldição. Gente que era amigo vai se tornar inimigo de uma noite para um dia, de um dia para a noite, de repente. Você vai ver gente que você pensava que ia se alegrar, não se alegrando. Você vai ver gente que você achava que estava torcendo por você, que não está torcendo. Porque os propósitos de Deus, irmãos, ele revela muita coisa na nossa vida, sabia? Ele traz uma revelação assim extraordinária de quem é quem, de quem pode ficar, de quem não pode. Quando nós carregamos os propósitos de Deus, é como se uma revelação viesse sobre a nossa vida. E Deus trouxesse uma luz sobre os nossos olhos para que a gente contemplasse coisas que a gente não contemplava antes, sabe? Para que a gente visse coisas que a gente não via antes. Arai, Sharamando, Rastui. Para que a gente pudesse ver os propósitos acontecendo, sabe? E Deus está dizendo através da palavra dele: você precisa ver algumas coisas se cumprindo. Você precisa ver uma limpeza na sua história. Você precisa ver pessoas sendo removidas, pessoas mostrando a verdadeira face delas às vezes.
Nós preferimos, irmãos, ficar assim, né, sem saber a verdade, porque nos machuca demais quando nós sabemos de onde vêm as tramas, quando nós sabemos de onde vêm os projetos contra nós. Só que através da palavra do Senhor, Ele te trouxe aqui para te falar que Ele vai trazer um tempo de revelação para a sua vida. E não adianta se entristecer, se abater quando você ficar sabendo, não, você vai agradecer. José não sabia, mas aquilo tudo estava cooperando para o bem dele. E tem coisas que vão cooperar para o seu bem. Tem pessoas que serão removidas do seu caminho. Deus está dizendo, minha filha, você não tem noção de como tem pessoas que você pensa que ia ficar feliz. Você acha que quando José, ele contou os sonhos para os irmãos dele, ele achou que os irmãos dele iam querer matar ele? Lógico que não. Porque se José soubesse disso, se José tivesse uma noção de que eles queriam querer matar José, que eles iam querer se levantar contra José, jamais. Guarde isso no seu coração, jamais José iria contar os sonhos. Porque tem pessoas, irmãos, que elas camuflam bem. Os irmãos de José odiavam José, já não podiam falar pacificamente com ele, mas José pensava talvez que fosse uma birra de irmãos, que fosse algo assim que poderia passar. Porque José, irmãos, tinha um coração perdoador. Eu acho que na mesma hora que José se chateava, ele já estava perdoando. Porque você vai observar que ele teve tudo quando os propósitos de Deus se cumpriram na vida dele para se vingar dos seus irmãos. Mas José escolheu ser diferente. Então aqui nós já compreendemos que José tinha um coração perdoador. E talvez ele achasse que os irmãos dele eram igual a ele. E a gente pensa assim, né, irmãos? A gente pensa que algumas pessoas são igual a gente, vão se alegrar. Não, eu vou contar porque ela vai se alegrar. Porque se fosse com ela eu me alegraria. Então eu acredito que ela vai se alegrar com a minha alegria, não é assim? Só que nem sempre acontece dessa forma. Só que a maioria das vezes, irmãos, quando o sonho é grande demais, as pessoas não têm estrutura para ver e para saber. E principalmente diz o Senhor para ficar perto. Declare comigo, meu Deus, está removendo de perto de mim quem não tem estrutura para ver os meus sonhos concretizados. O meu Deus está removendo de perto de mim quem não tem estrutura para ver os meus sonhos concretizados. Irmãos, tem gente que não tem estrutura. Tem gente que não suporta, é por isso que Deus remove. É por isso que Deus tira. É por isso que Deus limpa. Os irmãos de José não tinham noção de que eles estavam cooperando para o bem de José quando eles venderam José para a caravana de ismaelitas que levaram José para o Egito. E tem gente que está lhe vendendo. Tem gente que está se levantando contra você desde que você teve sonhos, desde que Deus colocou projetos nas suas mãos, só que Deus lhe trouxe aqui, através da palavra dele, para lhe dizer, podem até estar se levantando contra você, podem até pelejar, mas eles não prevalecerão. Eles não vão conseguir ter êxito, diz o Senhor. Eles não vão conseguir permanecer, diz o Pai. Eles não vão conseguir continuar no que eles estão fazendo contra você, porque maior é quem caminha contigo. Maior foi quem colocou os sonhos no coração de José. Maior foi quem entregou os sonhos a José. Declare comigo, Deus, que é maior do que todos os problemas, está comigo. O Deus que é maior do que todos os problemas está comigo. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. Você pensa, irmãos, que quando os irmãos de José, eles venderam José, Deus já não sabia que isso ia acontecer? Você acha que Deus não estava no controle da vida de José? Claro que estava, porque se Deus não estivesse no controle na vida de José, você pode ter certeza que os irmãos dele iam conseguir matar ele, até porque os propósitos dos irmãos de José não eram deixar ele vivo, mas eram matar. E tem pessoas que são assim, os propósitos delas é lhe destruir. Os propósitos delas é fazer o mal contra ti. O propósito delas é verdadeiramente, sabe, trazer destruição para a sua vida. Mas como Deus é misericordioso, mas como Deus é amoroso, mas como Deus é zeloso, Ele está guardando você. Ele diz assim, minha filha, eu sabia que quando eu lhe entregasse alguns projetos, meu filho, minha filha, ia ter pessoas que iam se levantar, ia ter pessoas que iam te caluniar, ia ter pessoas que iam te invejar, ia ter gente que era amigo e ia virar inimigo. Eu sabia de tudo isso que ia acontecer. E eu lhe trouxe aqui para esse vídeo, através dessa palavra, para te falar que eu estou no controle de toda inveja, de toda perseguição de pessoas contra você. José, irmãos, estava realmente carregando um propósito de Deus e haveria crescimento para ele. Querendo os irmãos dele ou não, e Deus está dizendo para você, querendo algumas pessoas ou não, haverá crescimento para a sua vida. Querendo algumas pessoas ou não, haverá crescimento para a sua história. Aceitando algumas pessoas ou não, haverá crescimento para você. Tem gente que não gosta, tem gente que grita, que chora, que morde o cotovelo, que faz o que quiser, meu irmão. Para os propósitos de Deus não se cumprir na sua vida. Só que Deus está dizendo, cada propósito, cada sonho, cada projeto que eu projetei para você, Rabai de Rastura Mandarai, vai acontecer.
Porque eu sou Deus da sua vida. Porque eu sou Deus que me responsabilizo por tudo que ele acontece. Por tudo que está acontecendo com você, ou até mesmo que ainda vai acontecer. Deus estava no controle, irmãos. E o controle de Deus ninguém toma. E o controle de Deus ninguém remove. Ribiandaraia. E o controle de Deus ninguém retira. E Deus está dizendo para você, eu estou no controle, José. Com certeza, irmãos, com todos os fatos que aconteceram, com todas as mudanças muito rápidas, muito bruscas que aconteceram na vida de José, ele pode ter até mesmo se entristecido. Ele pode ter até mesmo se abatido, porque nós somos seres humanos. Ele precisou ficar longe dos seus irmãos, mas principalmente longe do seu pai, quem ele amava. Só que aquilo também cooperou para o bem de José, porque era para uma maturidade. Com certeza na casa de Jacó os sonhos de Deus não iam se cumprir na casa de José. E Deus está dizendo, não se entristeça. Às vezes é necessário que você saia de alguns lugares, que algumas pessoas sejam removidas do seu caminho, para que grandes projetos e propósitos sejam concluídos na sua história. O mesmo Deus, Arabai de Rasturamandaraya, que estava com José, é o mesmo Deus que está contigo. O mesmo Deus que estava no controle, que não permitiu com que José morresse antes que os propósitos dele se cumprissem, porque Deus não ia deixar José morrer carregando somente sonhos. Deus ia trazer o cumprimento dos sonhos, das promessas, e Deus te trouxe aqui para te falar que ele vai trazer o cumprimento daquilo que ele lhe prometeu. Que ele vai trazer o cumprimento daquilo que ele lhe falou, porque tudo, irmãos, tudo que está lhe acontecendo está contribuindo para o teu bem. Tudo que está lhe acontecendo está debaixo do controle do nosso Deus. Declare comigo, meu Deus está no controle de todas as coisas e nenhum mal vai me suceder. O meu Deus está no controle de todas as coisas e nenhum mal vai me suceder. Tenha mais confiança no Senhor. Pois foi Ele quem lhe entregou projetos, foi Ele quem lhe entregou sonhos, foi Ele quem disse que você vai passar pela porta, foi Ele que disse que você vai entrar, foi Ele que disse que você vai ter vitória, foi Ele que disse que coisas grandes e firmes acontecerão na sua história. E é isso que você precisa ter maturidade para entender. Que Deus está no controle de tudo. E que tudo vai acontecer conforme a vontade, conforme o querer, conforme o desígnio de Deus para a sua vida. Deus é maravilhoso, irmãos. E jamais ele iria lhe entregar sonhos que você fosse ser destruído por causa deles, não. Ele entrega sonhos para que haja cumprimento deles na nossa vida. E não importa quem está se opondo, não importa quem não está gostando, não importa quem está olhando torto, não importa quem está desejando mal. O que importa é que Deus é maior do que qualquer inveja, do que qualquer levante, do que qualquer palavra de maldição. E Ele diz para você, os meus propósitos vão se cumprir na sua vida. Os meus projetos vão acontecer na sua história e não tardará de você viver um grande projeto, um grande propósito de Deus. Não tardará de você ver a conclusão daquilo que Deus tem contigo, porque Deus é o Deus que conclui a obra que Ele iniciou, porque Deus é um Deus que te livra de toda e qualquer astuta cilada do inimigo, de toda e qualquer ferramenta, de toda e qualquer arma preparada contra você. Os irmãos de José não prevaleceram contra ele, mas tudo o que aconteceu a José cooperou para o bem dele. Assim acontecerá na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus também, coloca aqui nos comentários que vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por essa palavra. Aqui estamos, Senhor, com a certeza e a convicção de que o Senhor está no controle de tudo, Pai. O Senhor estava no controle da vida de José, meu Deus. E o Senhor fez com que José se tornasse governador segundo a tua palavra, segundo o teu querer, que nós compreendemos, Pai, que nada nem ninguém consegue frustrar os teus planos, consegue frustrar os projetos que o Senhor tem para conosco. Porque quando o Senhor fala, o Senhor vela sobre a tua palavra, Senhor, para cumprir. Pode não gostar, pessoas podem se levantar, podem invejar, mas o Senhor cumpre a tua palavra, porque o Senhor é fiel, meu Deus. Oh Pai, continua sendo fiel no nosso meio, continua cumprindo a tua palavra, fazendo a tua vontade, o teu querer, meu Pai, fazendo com que os teus propósitos se cumpram na nossa vida e o teu nome seja glorificado. Assim como o Senhor, meu Deus e meu Pai, fez na vida de José, faz também na nossa vida e glorifica o teu nome, faz coisas surpreendentes e sobrenaturais acontecer, para que nós possamos,
Pai amado, a cada dia nos fortalecermos e entender que os propósitos de Deus vão se cumprir, queiram os inimigos ou não, gostem ou não, aceitem ou não, queiram os invejosos ou não, Pai. O Senhor vai cumprir cada propósito, o Senhor vai cumprir cada desígnio e cada palavra que o Senhor liberou sobre a nossa história vai acontecer, porque o Senhor, meu Deus e meu Pai, é fiel, meu Deus, e quando o Senhor promete, o Senhor cumpre, o Senhor vela sobre a tua palavra para a cumprir. O Pai, nos prepara para a vitória e para a bênção, porque nós sabemos que antes há problemas, há adversidades, há lutas, mas é para nos preparar para a grande vitória que o Senhor já preparou para a nossa vida. Senhor, toma aqueles que estão te aceitando, Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, Jesus. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar, Senhor. Espírito Santo vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti, Pai. Ó Pai, que eles possam entender que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Dá uma novidade de vida, uma novidade de história para essa pessoa. Ó Jesus, vai curando aqueles que precisam de cura, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo os laços, Pai, aquilo que o inimigo armou, aquilo que o inimigo planejou, arquitetou, meu Pai amado, contra nós, que venha cair por terra. Toda arma preparada, toda inveja, meu Deus amado, tudo aquilo que pessoas não estão suportando ver na nossa vida, meu Deus amado, crescer, prosperar, florescer, repreende esse sentimento maligno, esse sentimento ruim, não deixa que nenhum mal nos suceda e que praga alguma chegue à nossa tenda. Repreende toda inveja, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, meu Pai, toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Visita, meu Deus amado, glorifica o teu nome. Se cada pedido aqui que estiver for para a glória do teu nome, Jesus, dá testemunho para o teu povo, faz o milagre acontecer. Assim eu te peço, meu Pai, e já te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você através da palavra dele, assim como José, ele precisou sair do meio de algumas pessoas para que o cumprimento da palavra de Deus acontecesse. Deus vai remover você de alguns lugares e algumas pessoas vão sair da sua vida porque tem uma promessa da parte de Deus que está chegando para a sua vida, e tem pessoas que não têm estrutura para ver o teu crescimento. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.